Paizinho, nós te invocamos juntos, te louvamos pela motivação que trouxe cada um de sua casa ou seu lugar de trabalho até aqui, e te agradeço pela mesma motivação que faz milhares de outros se conectarem agora ao que está acontecendo neste lugar e aumentarem em muito essa assembleia de olhos, de ouvidos, de mentes, de espíritos ávidos, desejosos de discernirem a tua palavra, o Evangelho, o caminho do discípulo, a vereda que poucos escolhem, mas que conduz à vida. Por favor, dá que também na noite de hoje, na simplicidade deste encontro, o Espírito Santo cave, escave, explore, perfure, pervada, sonda e conheça os nossos corações e nos faça a revelação de nós mesmos, para que vejamos a nossa face pela palavra e dá-nos a bênção de decidirmos por não esquecermos a cara que nos seja revelada, a feia da nossa deformação e a bela que é a face de Cristo, que é o chamado para a nossa transformação. Que assim seja, para que não nos tornemos ouvintes negligentes da palavra, em quem o Evangelho não produz boa nova, mas apenas cinismo ou entorpecimento. Salva-nos de que a palavra da salvação seja mal ouvida por nós e nós a ela nos acostumemos, de modo que a percamos enquanto estamos tão próximos dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, boa noite para todos vocês. Boa noite, queridos, todos. E quero também dar boa noite ao meu querido irmão Martorelli, que o Chico me disse que está por aqui. Nessa escuridão não, está até no claro. Bem-vindíssimo, Martorelli. Que bom saber que você está aí. Ele é mentor de uma das estações do Caminho da Graça lá no Recife, em Boa Viagem. E vocês já o conhecem porque ele já pregou aqui num domingo à noite, este ano, numa reunião lá no La Salle. E boa noite a você que está em casa nos assistindo, a milhares de vocês. Hoje nós prosseguiremos falando do caminho do discípulo. Nós estamos aqui nesta porção do Evangelho de Mateus, nos fundamentos, na porta estreita, na justiça que excede a dos escribas e fariseus, porque ela interioriza o conhecimento, a revelação, a relação com Deus e a consciência de nós mesmos, ela quebra os ícones. O Evangelho é terrivelmente iconoclasta no sentido de que ele quebra os ídolos, as representações, e só aceita o que seja, o que é, o que existe no coração. E essa é a justiça que excede a dos escribas e fariseus e que deve ser a nossa. A justiça de quem quer viver a realidade do reino de Deus, que não se manifesta fora de nós, se não se manifestar antes em nós. O único lugar onde ele pode se estabelecer, o resto é o fruto dele que aparece a partir da intronização dele na nossa interioridade. E já estamos agora, depois que entramos em Mateus,
apenas aqui nesses versos de 27 a 30, há um mês e meio. E hoje eu pretendo sair do verso 30, ou seja, falar nele pela última vez nessa nossa sequência de encontros, que é para que na quarta-feira que vem eu possa entrar na questão do divórcio. Por enquanto, nós temos tratado nesse mês, no que diz respeito a esse aspecto, a esse tópico do entendimento do discípulo, na escolha do fundamento, da pedra angular, da fundação que suporta as intempéries da existência, do caminho estreito, da porta estreita, mas que conduz à vida. Entre estas coisas aparece esse fundamento, acerca do qual eu disse faz quase 2 meses que a gente vem trabalhando nele. Porque ele traz a questão toda da justiça que excede em muita dos escribas e dos fariseus, que é essa justiça que se interioriza na gente como entendimento, ele a traz à luz e a ilustra com um dos elementos mais universais da experiência humana, que é a pulsão sexual pulsionada, muitas vezes, na direção errada e equivocada. E aqui, a gente não ficou falando de moralismos e nem de legalismos. A gente falou até aqui dos elementos causais, do que está por trás dessa deformidade interpretativa, do fetiche, da fantasia, do olhar cobiçoso. A gente fez uma genealogia de ancestralidades, a gente mapeou nossa própria história de sexualidade, a gente viu nossas relações com as figuras parentais, com pai, com mãe, a gente discerniu a cultura familiar, a gente viu uma quantidade enorme de elementos que se cruzam e se combinam para fazerem essa síntese da nossa sexualidade ou da nossa eroticidade ou de qualquer coisa que se vincule àquilo que Jesus diz que o discípulo deve ter olhos abertos para discernir. Se ele deseja caminhar no fundamento rochoso, se ele deseja entrar pela porta estreita, se a escolha dele é caminho da vida, discernir o que causa esse olhar cobiçoso que faz adulterar na interioridade, ainda que o indivíduo lá de fora não realize coisa alguma, é tarefa para cada um de nós sobre a qual a gente vem falando. Hoje, eu quero continuar aquilo que na quarta-feira passada eu comecei a falar sobre essas amputações das coisas que são nossas e que eventualmente trabalham contra nós nesse processo ou em qualquer outro processo da vida. Mas Jesus associou aquilo que ele diz no verso que nós leremos ao contexto antecedente. E no contexto antecedente, o que ele dizia era o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí, ficamos aqui o mês inteiro. Na quarta-feira passada, eu li o verso 29 e nós tratamos dele. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Na quarta-feira passada, eu falei que da história da má compreensão desse ensino de Jesus,
do que a má compreensão dele causou na experiência de muita gente e falei sobre o significado positivo da perspectiva de que você faz uma amputação que não faz nenhuma supressão da integridade do seu ser. E nós falamos uma hora inteira a esse respeito, está estocado na VMVTV para quem quiser assistir, eu não repetirei. Irei daqui para frente e farei assim daqui por diante, porque eu tenho voltado demais para pegar vocês no meio do caminho e recomeçar o jogo, jogar 45 minutos, o primeiro tempo inteiro de replay, para só jogar 45 minutos de jogo novo. Então agora quem quiser, corra atrás, está estocado lá. O prosseguimento hoje desse verso 29 nos fará olhar, não como na semana passada, para o elemento positivo dessa amputação que não descarta nada do que seja a essência e mantém a integralidade do ser para a vida. Foi aí que nós terminamos na quarta-feira passada. Hoje, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, tendo todas aquelas pré-compreensões estabelecidas na mente. Vocês notaram que os elementos que Jesus escolheu para ilustrar as amputações que muitas vezes a gente precisa fazer para se livrar de algo que nos foi dado como membro, como auxílio, como recurso, como possibilidade, mas que se corrompeu no processo da nossa existência, de modo que começou a trabalhar contra a essência da vida. E nesse caso, a recomendação de Jesus é que eu me desfaça, que eu lance, que eu mesmo tenha a decisão de cortar e lançar esse elemento que era para a vida e que se me tornou para a morte. Mas já observaram quais as escolhas dos membros, dos órgãos que ele apontou, que ele indicou, para, com isto, afirmar a radicalidade da vontade de cura que precisa haver no indivíduo para que esse bem do Evangelho se estabeleça nele? Olho e braço direito. Olho tanto faz, né? Eu nunca encontrei alguém que, exceto por um problema de fato oftalmológico, que tem alguma preferência por olhar pelo olho direito ou olho esquerdo. Em geral, a gente nem pensa com que olho está olhando, a gente só olha com os dois. Não é verdade? Então, tanto faz. Alguém aqui tem preferência porque o olho que gostaria de perder, se tivesse que perder, não arranca o direito. Não, eu gosto mais do esquerdo. Talvez alguma mulher tenha. Homem, eu sei que não faz essa escolha, mas mulher diz assim, arranca o meu olho esquerdo, porque o meu lado melhor para a foto é o direito. Então eu pelo menos apareço assim sempre. E a prótese fica escondida. Agora, homem, tanto faz. Agora, o braço direito é uma escolha forte. Porque a maior parte da humanidade, a maioria absoluta, é destra. E em segundo lugar, porque a simbolização da destra na Bíblia, no judaísmo, no ambiente de Jesus, a destra, que é o membro de força mais afirmado no Velho Testamento todo, é a destra do Altíssimo, ou a destra do Rei, ou a destra de poder. É o ó do Borocodó da potência, é a destra. É o cetro do poder do corpo, é a destra. A menos que você seja canhoto. Do contrário, é a destra. Se você for canhoto, você transfira a sua destra e a sua canhota.
Agora, os destros e os canhotos sabem que quem é destro, quem é canhoto, porque a gente é mais habilidoso com esse lado. É com o lado do potencial maior. Mas que na simbolização bíblica, porque a maior parte das pessoas são destras, a Bíblia privilegia não a anomalia da canhotice, mas a normalidade do destro, como simbolização de poder. E aí, Jesus disse: a tua mão direita. Quanto ao olho, tanto faz. Mas braço a gente sempre tem um melhor do que o outro. Mão, pegada, habilidade. Aí quando ele chega e diz: olha, é o braço melhor, que se for necessário você tem que cortar. Vejam o nível da radicalidade e vejam o nível do desejo de cura que precisa haver no indivíduo, que deseja curar-se da fantasia, do fetiche mental, das doenças herdadas na criação, das disfunções da sexualidade, da eroticidade, que, como vimos, é algo que atinge um nível de visceralidade quase incomparável na resposta humana, desde o animal mamífero até o Homo psíquicos, na sua necessidade almática, absolutamente relacionada à gratificação sexual, à afirmação sexual, a coisas que se relacionam à eroticidade ou à afetividade a ela vinculada, ou não. E aí, se a gente vem tratando disso, conquanto o princípio já enunciado por Jesus se aplica em qualquer área ou dimensão da vida, mas como a gente está tratando desse aspecto, pense em relação a ele, primeiro. E pense que ele está dizendo que é o que há de mais nobre. Sua visão, o seu olho e o seu maior poder. Mas se essa coisa que supostamente é aquela que abre as janelas da vida para você, que é o olho, te faz tropeçar, o que Jesus está dizendo é: você está tendo um olho cujo olhar é olhar da morte. Ter um olho que carrega o olhar da morte é algo que, em não se convertendo em olhar da vida, e você tem que avaliar a conversibilidade ou não dessa coisa que se tornou atávica como um membro, como um olho em você. Mas se o discernimento é de que essa coisa já sistematizou o tropeço na sua vida, Jesus diz: ainda que seja como o olho, ainda que o destino original seja aquele que carrega o desígnio de tornar-se a janela da vida, mas se a janela da vida se mostra para você uma pintura de sedução para a morte, que se fixou como único cenário na sua mente, então eu lhe garanto, é melhor a cegueira, a imaginação não fixada por um olhar preso a uma obsessão, será melhor para a sua mente do que isto, que originalmente lhe foi dado para ser a janela da alma e se transformou no labirinto do seu fetiche e do seu encanto para a morte. É isso que Jesus está dizendo. Sua potência, sua destra, sua persuasão. Quais são as coisas mais fortes que você tem? Ou você nunca disse: o meu forte é este? Tem muita gente que enumera mais os meus fracos, né? Eu tenho um fraco. Geralmente quando o cara diz que tem uma fraqueza por uma coisa é porque ele adora aquilo. Então a fraqueza por uma coisa é quase um culto ao negócio.
Agora, também eu ouço pessoas dizerem, o meu lado forte é este. Vocês olhem bem para mim aqui. Eu me lembro do dia que eu cometi a loucura, conversando com um grupo de pastores, depois de já estar quase 25 anos no ministério e casado há quase o mesmo tanto de tempo, a mesma quantidade de tempo, quase 2 anos ou 1 ano a menos de casamento só. Eu disse a um grupo de pastores que o diabo escolhesse tentação que quisesse para chegar para cima de mim, mas que com dinheiro e com sexo ele podia virar a cara para o outro lado, porque ele estava perdendo tempo. E apenas alguns meses ou 1 ano depois disso, eu estava com a cara entre as pernas, no pó e na cinza, porque aquilo que eu pensava que era um poder em mim, que era um lado forte, só porque durante 20 e tantos anos eu tinha vivido de maneira tranquila, serena e ilibada em relação àquilo, eu me dei como dogma de mim mesmo em relação àquilo para sempre. Era o meu ponto forte. Aí, para que aquele que se glorie-se no Senhor, Deus deu um peteleco naquilo que eu chamava de meu ponto forte, ó, pá! Só para eu ver de que constituição eu sou feito e que a minha dependência tem que ser dele todo dia. E que quando eu penso que sou forte, aí é que eu sou fraco. Então qual é o seu ponto forte? Essa é a pergunta de hoje. Qual é seu ponto forte? Você sabe que o indivíduo que acaba se tornando escravo mental de fantasias e de fetiches, ele, em geral, é um indivíduo que, mentalmente falando, a gente pode dizer que é extremamente imaginativo. Ou seja, ele teria um potencial extraordinário de imaginação, um potencial de visualização, um potencial criativo, um potencial de observação. Mas esse potencial se corrompeu, adoeceu, se enfeitiçou, se fixou, ficou obcecado, se tornou um potencial concentrado na direção de um objeto ou de um interesse só. Se hipertrofiou e, portanto, se tornou uma anomalia, porque é como um olho que, tendo a capacidade de enxergar tudo em todas as direções, só consegue enxergar um único tipo de objeto que lhe passe pela frente. Esse é o tamanho da doença desse olhar. E se imagine na situação, se você de repente, mentalmente, só conseguisse ter olhar para uma coisa. Não precisa nem se imaginar, porque muita gente aqui só tem olhar para uma coisa. Máximo 2. Grana para um lado e aquela coisa meio óbvia para o outro. Com exceção da senhora, que já passou da idade há muito tempo de viver essas fixações. Tem muita gente mais jovem aqui que sabe que a vida para elas tem sido tão estranha quanto mais ou menos isto. Imaginem só, se eu chegasse aqui nesse jardim
E eu não estou nem aí, desculpem se você vai conseguir me seguir ou não, Léo, mas vocês que se virem, imaginem só, se eu chegasse aqui nesse jardim e não houvesse mais nada para mim nesse jardim, a não ser um desses elementos aqui. Podia ser só essa árvore. Eu viesse aqui, eu não tivesse olhos para mais nada, eu só olhasse para a árvore. Tinha uma coisa errada comigo um dia, não? Não haveria? Ou então, se tendo o jardim inteiro, eu não olhasse para mais nada, eu só viesse aqui no dia que eu fizesse fogo e ficasse acocorado aqui, ó, 3 horas até acabar o fogo. Teria alguma coisa errada com o meu olhar. Se você me perguntasse, escuta, quantas mangueiras tem lá, quantas árvores, eu só pudesse te dizer, escuta, tem um lugar onde a gente faz fogo. Que é mais ou menos isso que acontece na prática, com o olhar mental da gente. Quando Jesus disse, joga o teu olho, ele estava falando da fixação desse olhar fora de ti. Não estava mandando arrancar o olho, porque é claro que o cara que só tem cabeça para uma coisa, atravessa a rua e não é atropelado, dirige, não mata as pessoas. Ele tem olho para ver a funcionalidade da vida, ele vai e ele vem. Mas mentalmente ele só tem um olhar. Até quando ele está ganhando dinheiro, ele está pensando no como ele vai usar o dinheiro em relação àquilo. Tudo é em relação àquilo. É um olhar só, é uma anomalia, é uma doença que se instalou em algo que em você poderia ser criativo, maravilhoso e bom. Mas só porque quanto mais o indivíduo tenha o potencial da imaginação, mais ele, em se pervertendo na sua imaginação, fará com que esse olho interior imaginativo, ao invés de se expandir em múltiplas direções, fixe-se apenas inventando imaginações sobre o mesmo tema. Portanto, esse indivíduo tem olhos, mas não vê, ficou cego. E aquilo que nele seria olho ou olhar se transformou no elemento que lhe cega para o todo da vida e matá-lo-á. É quando o nosso potencial se perverte. E aí eu tenho uma notícia para dar a você. Normalmente é no lado mais forte da gente que as doenças se instalam. Normalmente. Não é no seu lado fraco, doença não gosta do lado fraco de ninguém. Ela gosta do lado forte do cara. Para ela ter o que comer e se alimentar, energia, potencial. É mais fácil ela se instalar no lado forte da gente. Naquilo que a gente acha que é o nosso poder. É a nossa presunção de poder dos surta, para facilitar a instalação da enfermidade. É como a destra, é o poder. Eu nunca me esqueço do dia em que eu estava conversando com um amigo em Belo Horizonte e nós estávamos em companhia de um outro amigo que tinha convivido com ele um tempo, antes de conviver comigo. E que era e é uma pessoa do meu melhor carinho e amor. Mas o outro indivíduo, à época, conhecia aquela pessoa mais do que eu. E porque eles já tinham convivido, ele conhecia alguns defeitos que aquela pessoa à época tinha, algumas tortuosidades, algumas deformações de caráter, alguns olhares fixados numa única direção, alguns potenciais sendo usados de maneira perversa. E um dos potenciais, um dos lados fortes desse indivíduo era a conversa. Ele é agradabilíssimo, é encantador. E na juventude era um contador de histórias incomparável. Tinha aquela fogosidade de quem conta histórias e uma maneira de contá-las agradabilíssima.
Ia de um violão encantador que tocava com uma variedade musical enorme, ao entretenimento natural que fazia você fazer xixi de rir, a uma capacidade também filosófica de filosofar ou de teologizar, culto, cheio de informações, atualizado, falava mais de uma língua, conhecia boa parte do mundo, um cara desenvolto, companhia extraordinária. E eu estava com esse amigo local em Belo Horizonte, dentro da sala da casa dele, uma janela aberta, e esse outro amigo do lado de fora, conversando com umas pessoas num gramado, e todo mundo em volta dele, rindo muito. E ele chegou e me perguntou: como vai o fulano? Aí eu falei: vai bem, por quê? Aí ele falou: eu não conheço ninguém mais agradável do que ele. Eu não conheço nenhuma companhia, nenhuma conversa, nem um repertório de piadas, nem um anedotário tão agradável, tão leve e ao mesmo tempo interessante, um indivíduo tão fluido como ele. Aí eu falei: eu também o acho encantador. Ele disse: esse é o problema. Aí eu falei: como? Ele falou: esse é que é o problema. Ele não ficou aqui com a gente por causa dessa capacidade maravilhosa. Aí eu falei: desculpa. Ele falou: olha, essa lábia, meu amigo, que deixa a gente em estado de êxtase enquanto não se converter, o caráter dele, a totalidade do evangelho, essa lábia tanto nos encanta quanto seduz quem precisa ser seduzido, como engana quem precisa ser enganado, como adquire confiança de gente que será ludibriada, como seduz quem precisa ser seduzido, do modo que precisar ser seduzido, não importa a natureza da sedução. E foi por isso que ele saiu daqui. E eu achei aquilo tão pesado, e depois fiz uma abstração, falei: não, foi a experiência dele nesse lugar. Comigo ele já está há mais de um ano, eu não notei nada disso, isso ficou para trás, bola para frente, não tem assunto. Aí um ano depois, aquilo tudo que ele me narrou aconteceu em relação a mim, só que multiplicado a não sei que potência. E ele foi amado com energia, decidiu fazer a escolha de pegar o olho e o braço direito e jogar fora, resolveu assumir e aceitar a palavra de Jesus para ele como disciplina que só realiza a vida se o indivíduo se autodisciplinar. Ninguém realiza esse bem de fora para dentro, tem que ser a pessoa em si mesma. Ele aceitou. Era como pegar um olho e jogar fora, cortar o braço e jogar fora, e aceitar passar uma década inteira em silêncio, praticamente, em fazer os trabalhos e as atividades mais comezinhas, nas quais ele tinha que aprender a ganhar a vida sem ser pela lábia dele. Para que o caráter se formasse. E aí, quem sabe, nascesse um braço, uma destra sadia nele. Porque aquela ali tinha se estragado. Aquele era um poder que se havia pervertido. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque essa história da nossa subjetividade e do que cresce nela, e aqui no caso específico da fantasia erótica, que faz o indivíduo instalar um estado de adultério, que faz a mente dele se transformar naquela roda tão repetida de hamster, que faz com que a existência dele não importa o que ele faça, tudo o que ele vier a fazer, fará para realizar as gratificações daquele troféu de glória que ele elegeu para ser a coroa e o diadema do seu sucesso na vida. Se isso é assim, se instala, o adoecerá de tal maneira que a sua salvação será arrancar de si aquilo que hoje ele chama do meu maior poder.
Porque se o meu maior poder estiver me fazendo tropeçar, ele se transformou num poder antivida. Se o meu braço é forte, mas ele ganha vida própria, ou ele ganha reflexos de uma involuntariedade poderosa e que começa a me machucar e a me ferir e machucar a quem eu quero bem, ou a desgovernar-se em relação ao que a minha consciência sabe e chama de vida, sinceramente eu não hesitarei em cortá-lo de mim. Porque aquilo que me era para a vida se me tornou para a morte. Agora observem, porque eu falei tudo isso para chegar apenas num pontinho só, que é este aqui, sem cuja introdução os próximos 5 minutos não teriam sentido para nós. Prestem atenção de novo. Se o teu olho, o olho é teu, meu irmão, te foi dado, direito, te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. O olho é teu, mas se ele trabalha contra ti, se esse dom, esse potencial, essa capacidade, esse recurso, essa força, esse valor agregado, isso que te foi dado para ser bênção, pelas conjunturas, contextos e situações que já foram avaliadas por nós aqui durante mais de um mês, criaram uma energia de interpretação da vida ou de fixação obcecada em alguma coisa que hoje te faz tropeçar. Jesus diz: arranca-o. Arranca-o tu, é teu. Arranca-o tu, é teu. Arranca-o tu, é teu. Arranca-o tu, pois é teu. É teu, por isso, arranca-o tu. Essa é a cura. É teu. Primeira coisa que eu tenho que admitir que é meu, para o bem ou para o mal. Eu estou aqui pregando a palavra da vida eterna, desde os 18 anos de idade. Vocês estão aqui me ouvindo. Tem milhares de outros ali assistindo. Desde 18 anos que eu prego o Evangelho. Milhares de pessoas, milhões, nesses quase 40 anos, vieram ouvir a palavra pessoalmente. Milhões e milhões. Aqui e em vários lugares da Terra. Por quê, hein? Aí você diz: porque você prega o Evangelho, amém. Porque o que você diz é verdade de Jesus, amém. E você pode dizer todas as coisas que são verdadeiras. Mas também é porque Deus me deu um dom. Um dom de tornar ideias claras, ou de repeti-las de modos distintos para que compreensões diferentes as alcancem. Me deu o dom de não precisar pensar, de já sentir tudo pensado, de pensar como quem descreve uma história. O meu processo não é de pensamento, é de descrição mental. Isso é um dom que Ele me deu, que desde os 18 anos Ele me tem dado a graça de usar para a vida. Mas eu conheço esse dom sendo usado para a morte. Isso gera um sedutor horroroso. Isso produz um cara que dá nó em pingo d'água. E eu conheço esse potencial para o mal. Aos 18 anos de idade eu estava querendo me matar, idoso existencialmente, cansado de tudo que as pessoas chamam de prazer da vida, porque eu tinha usado tanto esse dom para o mal,
que, imaginem só, aos 18 anos de idade eu achei que já tinha tido tanta variedade feminina na minha vida que eu tinha estoque para 3 gerações. Porque o mesmo potencial que reunia multidões, reunia na sucessão das seduções o que queria, durante anos e anos e anos. Vocês vejam como pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Se aquilo que te foi dado para a vida se te tornou para a morte, é teu, arranca-o tu. Ninguém terá o poder de fazer isso por você. Você pode ir ao terapeuta, gastar anos de sessões com uma ladainha de exumação psicológica de mortos e não resultará em nada, até que você assuma uma simplicidade que não leva muito tempo, que pode se estabelecer agora, e que é aquela que diz, é meu. E se me está sendo para a morte, me foi dado para a vida, arrancá-lo-ei de mim, eu, ninguém mais. As coisas mais aparentemente complexas dessa vida, minha gente, são resolvidas com atos muito simples e com decisões muito simples, de uma vontade que não precisa ser gritada, só precisa ser decidida. Arranca-o tu. Não adianta você achar que alguém terá o poder de fazer esse conserto. Jesus não disse nem para você dizer, peça ao Pai para arrancar isso de você, como em geral é o que a gente faz quando ora. Até nessa hora de angústia a gente transfere isso para Deus. Ó Deus, arranca isso de mim. Arranca esse olhar de mim, Senhor. Arranca esse poder desgraçado que eu tenho e continuo usando, essa mão boba e poderosa. Arranca, Senhor. Jesus disse que você é a resposta à sua oração nesse caso e disse que você será o médico da sua cura. É teu, arranca-o de ti. E pare de transferir essa decisão para a soberania do Espírito Santo. Enquanto você usa isso como álibi para ir adiando todo dia a voz do Espírito Santo que repete o Evangelho a você dizendo é teu. Então, se te foi dado para a vida e se te tornou para a morte, arranca-o tu de ti. Tu queres ser curado? Foi a pergunta que Jesus fez àquele homem no poço de Betesda, é a pergunta que Jesus faz a qualquer doente em qualquer lugar. Porque se tu não quiseres, nem Deus pode te curar e nem irá. Você pode passar o resto da vida dizendo, Senhor, purifica a minha mente. O Senhor não purificará a sua mente, a menos que você inicie a decisão hoje de pensar os seus pensamentos, de ouvir o que você pensa, de ouvir em voz alta na mente os seus pensamentos e ver como você passa a maior parte do tempo alimentando o olhar cobiçoso, o olhar invejoso, o olhar da amargura, o olhar do ressentimento, o olhar da má interpretação, o olhar do julgamento, o olhar da inveja, ou exercitando o potencial, ou a sedução, ou o poder, ou a potência na direção daquilo que ao invés de construir vida para você, produz apenas sensação de controle, de sedução, de observação não percebida, ou de roubo, ou de apropriação, ou de tomada de alguma coisa que para você lhe seria saborosa e você diz, eu tenho o poder de assim fazer e realizar. Não adianta dizer, Deus, me cura disso, porque o Senhor vai dizer, aprenda no que pensar. Arranca os teus pensamentos de ti. Comece a reeducar os seus pensamentos, a pensar tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o Deus da paz será convosco.
se eu não iniciar um processo de reeducação dos meus pensamentos, que inicia pela coragem de ouvir o que eu penso. É porque a gente se simbiotiza com o nosso pensar, que a gente se torna topeiras de pensamento, porque o homem só é inteligente segundo a sabedoria de Deus quando ele ouve os seus próprios pensamentos. A minha pergunta para você é: quanto tempo faz que você nem pensa que pensa? Os teus pensamentos estão no piloto automático das lógicas pervertidas. Você não checa os seus pensamentos, um a um? Coisa, ideia, todo dia. Quem não faz isso se estrepa. Não confie nos seus pensamentos. Ouça-os. E se eles até aqui forem o que você chamou de meu olhar, de minha visão, mas em percebendo a construção interpretativa desse olhar, se ele não é segundo a pureza do reino de Deus, é teu, meu irmão, arranca-o e lança-o de ti. Mas é uma decisão que você tem que tomar todo dia. E não é negativa se de um lado eu decido cortar, eu agrego a esse corte um novo olhar. Eu corto este braço para que me seja dado outro, eu arranco este olho para que eu ganhe outro olhar. Outro modo de pensar, que vai determinar outro modo de olhar, outro modo de agir, outro modo de tudo na vida. Mas isso requer essa decisão visceral. Que é um cara que não transfere para o doutor a decisão da sua amputação. O médico chega e diz: olha, para a família, se a gente não amputar essa perna hoje, septicemia, nós vamos perder esse cara até amanhã ao meio-dia. O que vocês acham? Aí a família vai, vamos perguntar a ele, que ele está lúcido, né? Olha, fulano, você quer viver mais 16 horas com a sua perna? Ou você quer cortar essa perna e, quem sabe, viver mais 40 anos? Tem gente que prefere viver só mais 12 horas com a perna. Quero morrer inteirinho. Jesus, ó, você vai, meu amigo, inteirinho assim, pro abismo. Para não vida. O que Jesus está dizendo é que para ser discípulo dele, o cara tem que ter a coragem de amputar o próprio braço. Você mesmo. Não é aquele tipo que chega assim e diz: deixa eu olhar para cá, me anestesia todo, morfina até o último grau. Me vede os olhos e me desmaia, eu só quero acordar daqui a 12 dias. Essa cirurgia ninguém pode fazer por você. Jesus disse: essa você vai ter que fazer, meu irmão. Sobreviventes dos Andes. Você vai ter que pegar e vai ter que cortar. Pá! E é você que tem que fazer. Se você não fizer, qualquer outra cirurgia será de mentirinha. Será como essas lipoaspirações de alguns hospitais aqui na Redondeza, que o cara vai tirar uma gordurinha e sai morto da Silva. Não entre nelas. Não transfira para ninguém, porque ninguém terá o poder dessa operação. Jesus disse que o cirurgião dessa medida é você. É teu, arranca tu mesmo. É interessante que a gente tem esse problema todo com nosso olho e nossa mão, né? A gente não tem com a nossa bunda. A maioria dos homens aqui, se pudessem fazer o próprio exame
proctológico eles mesmos, que era para não ter que ficar naquela posição humilhante para um colega de macheza, faria. Agora mão, olho. Mas pode ter certeza, meu irmão, que o que a tua mão está fazendo equivale àquilo que você não quer que ninguém veja, realiza o tempo todo. São as obras das tuas mãos que ficaram idênticas àquelas outras obras que você esconde no vaso sanitário. Agora, faz de conta que o teu braço e o teu olho é uma dessas regiões que você não quer nem que os anjos vejam. Então corte você mesmo. Agora, isso forma um homem, forma uma mulher. Isso forma um ser. Isso forma caráter, gente. Jesus disse, quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Ele disse que ele mesmo faz isso, ele poda, ele corta membros para que a videira fique mais sadia, mais saudável. Só que neste caso, pela psicologia da nossa própria Constituição, Jesus estabeleceu que eu preciso ser o cirurgião de mim mesmo nessa decisão que nasce da percepção de que aquilo que em mim é bom e me foi dado para o bem se perverteu e que porque é meu, corto eu. E que ninguém pode fazer isso por mim, porque só haverá cura se este exercício de autoamputação for praticado por mim mesmo. A cura decorre da profundidade, da radicalidade dessa decisão, dessa consciência, desse desejo, dessa vontade. O resto é um caminho de reeducação da mente, do pensar, do sentir. É um jogar fora de tudo quanto a gente já disse que precisa jogar fora e abandonar. É um concentrar-se no refazer do nosso pensar, da nossa emocionalidade. É a capacidade de, dia a dia, ao sentir ainda a sensação do membro amputado, porém vivo na impressão psicológica dos nossos vícios mentais, que ainda que o membro já tenha sido amputado, o circuito cerebral ainda o inclui durante muito tempo no nosso processo de sensorialidade, ainda que fantasma e falsa. Você vai precisar saber disso e saber que é apenas uma falsificação do vício que se criou por anos e anos de condicionamento e você nem vai mais se impressionar com essa sensação porque você dirá, eu sei que eu já cortei. E continua decidido do mesmo modo. Exercite-se nisso e você verá que é possível ter uma mente que não é uma caixa de gordura dos dejetos dos pensamentos fetichistas e fantasiosos, cobiçosos e adoecidos, invejosos e perversos, daqueles que resolvem entregar os melhores potenciais de sua vida à tarefa da corrupção, da sedução ou do auto-engano que diz: eu tenho o direito de botar dentro dos meus pensamentos o que eu quiser, sem saber que o direito ele tem, mas terá que viver com as consequências de admitir que aquilo que lhe foi dado para a vida se lhe tornou para a morte. E a menos que ele tome a decisão de amputar tal instalação, ele se perderá de todo. Quem diz isso é Jesus. Isto é evangelho. É boa nova para quem crê. É fundamento, é rocha, é porta estreita. Para quem não crê, parece ser castração e caminho de morte. Mas para quem crê, é acréscimo de vida, é saúde mental, é pureza no olhar, é mais humanidade, é mais beleza humana, é mais graça divina,
é mais alguém na terra buscando a semelhança de Jesus enquanto anda. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar, gente boa de Deus, aqui e em qualquer lugar, juntos agora. Pai, de todo o meu coração, eu creio que ensinei, que preguei, que anunciei o Evangelho para mim e para os meus irmãos. De todo o meu coração eu creio, por isso é que falei e falo, que anunciei o firme fundamento, que anunciei o caminho da porta estreita, que anunciei o chão da casa firme e que anunciei a pavimentação do caminho da vida. E que isso se torne entendimento, compreensão, pensamento, que isso nos seja dado como acréscimo à vida, que isso se instale em nós, que se torne nós um eu mais profundo do que aquilo que eu chamo de meu e que às vezes ganha o poder de um eu sem ser eu e que vai me fazendo tropeçar na vida. Mas instala hoje em mim a consciência mais profunda, a decisão mais enraizada de ter a coragem de hombridade, de varonilidade espiritual, mental, psicológica, de dizer: é meu, arrancá-lo-ei e jogarei de mim, e não transferirei para ninguém tal culpa, nem tal responsabilidade. As heranças eu já compreendi, mas é meu. E a cirurgia eu já entendi que eu preciso fazer. E quem tem que jogar o membro fora sou eu. Eu sou a resposta a esta minha oração. Eu sou o cirurgião dessa minha doença. Eu sou o descartador desses apêndices que em mim se perverteram. E eu quero ter a coragem, e eu terei, em nome de Jesus, de arrancar qualquer olho que me tenha sido dado para a visão da vida e que agora só me traga interpretações e visões de morte. Qualquer destra que me seja dada como poder para viver e que se tenha transformado em poder de destruir a mim mesmo e a outros. Qualquer talento que podia ser para a vida e se me tornou para a morte. Qualquer coisa que podia em mim ser reconhecido como meu maior potencial, se me for para a morte, eu terei em ti a coragem de identificar. Eu terei em ti, na tua graça, a coragem de cortar. E eu terei em ti, na tua graça, a coragem de lançar fora. Porque esta é a tua vontade, que eu me levante para tomar tais decisões em mim e agregar a elas não apenas amputações, mas os enervamentos e os condutores de novos membros que podem crescer na tua graça. Se a minha mente mudar os pensamentos, eu posso ganhar um outro olhar. Se o meu caráter se transformar, eu posso ganhar uma outra destra, que me será para a vida e não para a morte. Eu peço que isso tudo tenha ficado claro e simplificado para todos nós. Porque este é o Evangelho, esta é a boa nova que nos desilude dos enganos e mentiras, que nos bota o pé na rocha da verdade e da realidade, que abre os nossos olhos para ver
que a vida não é um parque nem um caminho largo, é uma vereda estreita, mas que conduz à vida. Eu peço que todos nós, Senhor Jesus, tenhamos compreendido tudo e que Tu nos fortaleças no entendimento das decisões que precisamos tomar nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém e amém.